e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Palavras de vida. Olha só, eu gostaria de começar perguntando a você quais são as suas expectativas. Você tem expectativa? Você tem planos? Nós estamos só começando o ano, né? Normalmente, quando termina uma temporada como essa, que o nosso calendário apresenta, né? Termina um ano, entra outras pessoas, avaliam um pouco do que aconteceu, fazem novos planos. Quais são os teus planos? Quais são as tuas expectativas? Você tem expectativa de que haja cura para o coronavírus, para a Covid-19? Quais são as suas expectativas? Você tem expectativa de haver melhores condições na sua família, de paz, de harmonia? Você tem expectativa de melhores condições materiais? De repente você morar numa casa um pouco melhor. Talvez você tenha um emprego de mais estabilidade, não sei. Quais são as tuas expectativas? Mas se você tem me acompanhado até agora, eu quero aprofundar um pouco essas perguntas. Eu quero aprofundar o nível agora. Você pode ter todas essas expectativas e planos. Por que você tem essas expectativas? Por que você tem uma expectativa de que haja cura para o Covid, que é a síndrome, né? Provocada pelo coronavírus? Por que você tem uma expectativa de que haja paz na sua família? Talvez, não estou falando que não haja essa paz, mas talvez você esteja desejando que um familiar seu encontre a Cristo, que haja mais harmonia no seu lar, não sei. Mas por que você tem desejado isso? Essa pergunta ela é mais importante. Porque a resposta dela mostra onde está o nosso coração. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu quero que haja cura para o Covid porque eu quero voltar ao antigo normal. Porque eu quero voltar ao antigo normal. Será que essa seria a resposta certa? Eu gostaria de ter melhores condições financeiras. Por quê? Porque eu preciso comprar uma casa melhor, eu preciso comprar uma roupa melhor, eu preciso pagar um estudo do meu filho melhor, eu preciso ter um melhor plano de saúde, eu preciso ter uma boa aposentadoria, eu preciso ter melhores condições financeiras. Essa resposta também ela é tão vazia. Sabe, para aqueles que estão em Cristo, aqueles que são a igreja, e eu suponho que todo mundo aqui já tenha um dia aceitado pela fé a mensagem do Evangelho de Cristo. E todo mundo aqui já tenha entregado a sua vida e se rendido aos pés dele, ao pé do Rei dos Reis. Rendido a sua vida a ele. Então você é a igreja, se você fez isso. E qual é a expectativa da igreja? A expectativa não é, gente, que nesse mundo ele seja transformado no paraíso. A nossa expectativa não está em que haja cura para essa ou aquela doença necessariamente, se a motivação for egoísta, for curta, ou seja, se limitar aos nossos dias nessa terra. Porque os nossos objetivos, eles precisam todos estarem alinhados. A nossa expectativa precisa todas elas estar alinhada com a cruz de Cristo, com a glória do Rei da Glória. Será que Cristo tem sido suficiente para você? Será que Ele te basta? Ou será que você tem sofrido como qualquer incrédulo, como qualquer ímpio sofreria, ou tem sofrido? Porque as tuas expectativas, a tua esperança, as tuas buscas se igualam às buscas, às expectativas, à esperança de todo e qualquer homem sobre a terra. Mas a tua expectativa não está nele. Ele não tem bastado para você. Ele não é suficiente para você. Eu quero convidar a igreja de Cristo aqui presente e a todos que estão me ouvindo e me acompanhando até agora, também pela internet, para mergulhar um pouco na palavra. Não dá para a gente pregar sobre a Escritura toda numa noite, não é? Mas nós entendermos um pouco mais sobre a suficiência do Rei ungido. A suficiência de Cristo. A palavra Cristo é uma palavra grega para Machia, a palavra hebraica. E tanto Cristo como Machia significa Rei soberano
ungido. O rei ungido. A suficiência do rei ungido. Agora eu quero convidar você a mais uma vez olhar para o texto que nós lemos a princípio. Veja só, aqui a palavra inspirada, a palavra apostólica, é o Espírito Santo quem está ministrando à igreja esse ensino tremendo. E nesse ensino aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, o Espírito Santo estava escrevendo para você agora, nessa hora. Não despreze. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então a palavra diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo a tudo enche em todas as coisas. É uma palavra grega, pleroma. Ele é suficiente. Ele nos basta. Nele estão todas as nossas expectativas. Nele está a nossa esperança. Nele está a nossa provisão. Ele é a razão da nossa existência. Quando você encontra Cristo, ele contou, é como alguém que encontra um tesouro escondido no campo e vai e se desfaz de tudo que tem para adquirir aquele campo, porque nada mais importa. Assim é quando você encontra Cristo. Ele é suficiente. E quando você entende a suficiência que há Cristo, a suficiência do Rei dos Reis, você recebe cura para a tua alma. Você recebe refrigério. Mateus 11, versículo 22, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu fardo é suave, meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jugo é aquela peça que se colocava antigamente em animais de carga, também chamada nordestinamente de canga. Aquela peça de madeira que parece um V invertido. E através dela, o boiadeiro vai tocando o carro de boi, o que está dirigindo a carruagem toca também. Jugo. Mas Cristo está dizendo que o jugo dele é suave. Não é um jugo pesado. Mas ele tem uma direção. Aprendei de mim, porque o meu jugo é suave. E quando você entende que Cristo é suficiente, que ele a tudo enche em todas as coisas, que há nele plenitude para a tua vida, que nele está estabelecido a cura para a tua vida, que nele você não precisa de misericórdia, você já tem pela obra dele, pela aliança da cruz, você já tem toda a misericórdia. Você está banhado no perdão do Pai, banhada se você está ligado a Cristo e confia na obra dele. Eu quero convidar a igreja a avançar algumas páginas da Escritura e abrir sua Bíblia lá em Hebreus. E em Hebreus capítulo 8, versículo 8, diz, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o soberano rei, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, um dia que o tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Altíssimo. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Altíssimo. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Altíssimo e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao soberano rei, ao Altíssimo, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Veja que coisa tremenda. Essa nova aliança está inscrita no teu coração e na tua mente, é o Espírito. Não quer dizer que você tem uma memória perfeita, mas quer dizer que aquilo que é essencial da lei, o que é necessário da lei, está dentro de você, para te conduzir à intimidade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo vai dizer que habita em nós o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Dentro de nós existe um clamor. Nós clamamos pela comunhão, pela intimidade. Esse crescimento, ele é libertador, igreja. Ele nos liberta das cargas emocionais do presente século, da opressão que há no mundo, das expectativas que há no mundo.
e nos liberta de um espírito de religiosidade, mesmo no meio evangelical. Tem muita gente boa dentro de igrejas que se proclamam evangélicas ou não, não importa. Igrejas que se dizem de Cristo, que são pessoas extremamente religiosas. Elas usam roupas porque são roupas da religião. Elas não sabem explicar nem direito por quê. Elas falam mal de outras religiões que usam roupas diferentes por causa das roupas. Mas elas mesmas estabelecem determinadas roupas e não necessariamente tem a ver com a questão do erotismo e da sexualidade, mas muitas vezes tem a ver só com usos e costumes, com obrigações e doutrinas e fardos dos homens. Eu tenho participado de alguns grupos de pastores e tem algumas orações que eu percebo que são muito religiosas. Essa semana um dos pastores ele estava internado na UTI e saiu da UTI. São pastores do Brasil e do mundo. E aí alguns pastores, logo que ele foi levado para a UTI, começaram a colocar lá no grupo: vamos levantar um clamor. Vamos levantar um clamor maior. Essa expressão. Um botou: vamos levantar um clamor. Depois veio uma notícia pior: vamos levantar um clamor maior. Segunda frase. Terceira fase. A situação dele se agravou ainda mais. Vamos clamar por misericórdia na vida dele. Será que isso tem a ver com a palavra, gente? Uma vez que você está em Cristo, toda a suficiência da misericórdia de Cristo está estabelecida na sua vida. Para o ímpio, o incrédulo, você pode orar por cura, para que ele seja curado. Para quem está em Cristo, Cristo é a nossa cura. Certamente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu já não peço para ser curado. Quando eu estou doente, eu sei, essa doença não tem legalidade na minha vida. Eu vou explicar isso para vocês rapidamente, eu não posso me aprofundar muito, mas entenda, vocês vão entender, o Espírito testifica. Sabe quando as doenças entraram na história da humanidade? Quando o pecado entrou na história da humanidade. Sim ou não? Amém? Não havia doenças. No céu não há doenças. O nosso Pai tem 1001 maneiras de te ensinar, de te disciplinar. E eu vou falar sobre um pouco de disciplina daqui a pouquinho. Mas Ele não vai colocar uma doença em você e dizer: vai, sofre um pouquinho mais, meu filho. Vai, sofra. Porque você vai aprender, você vai evoluir. Cristo não passou em momento algum colocando enfermidade nas pessoas. Fique cego que você vai aprender uma grande coisa. Fique paralítico. Morra. Não, Ele passou curando, ressuscitando, purificando leprosos, restaurando a vista aos cegos. E Ele diz: a minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Vocês estão comigo? Então tudo o que Ele fez foi a vontade do Pai que o enviou. E a vontade do Pai nunca foi doença, sempre foi cura. Amém? Então quando o pecado entrou na história da humanidade, a doença entrou. Mas quando eu entrei na aliança da graça em Cristo, quando eu recebi o guarda-chuva da aliança da graça que é em Cristo, a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo, ela é atribuída, ela é imputada a todo aquele que nele crê e que confia na sua graça. Então eu já não oro para ser curado. Eu digo: essa enfermidade não me pertence. Essa enfermidade não tem legalidade mais na minha vida. Por quê? Porque sobre mim está o perdão. Sobre mim está a justiça de Cristo. Então, se sobre mim está a justiça, se sobre mim está o perdão, eu já desfruto de toda a misericórdia do meu Pai na minha vida. Não há mais misericórdia, não há misericórdia maior do que a que o meu Pai providenciou para mim na cruz através do seu Filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Ele quem se coloca assim como nosso irmão. E Alcha é o nosso irmão mais velho. Ele disse: mano, você não pode pagar o que somente eu posso pagar. Você não aguenta sofrer nem uma parte ínfima do que eu sofri, do que eu vou sofrer. E aí ele se prontificou, ele veio, foi perfeito, não teve pecado algum, morreu naquela cruz, e de graça, mas não foi de graça, houve um alto preço, não foi com ouro nem prata, nem com pedras preciosas, mas foi com seu preciosíssimo sangue, que nós fomos comprados, e nós fomos resgatados da escravidão. Nós éramos escravos, vendidos pelo pecado, no império das trevas, cujo diabo é o príncipe desse século. Amém? Tudo isso está na palavra, o Espírito testifica com vocês. E Cristo nos comprou, aleluia, e nos libertou para sermos um reino de sacerdotes, para sermos uma nação de profetas, para reinarmos com Ele em glória, aleluia. E Ele nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz, do Filho do seu amor. Palavras de vida, aleluia. Você é igreja. Você é lavada e remida pelo sangue de Cristo. Você não é um pecador, uma pecadora lutando para ser santo. Você é um santo que aborrece o pecado.
A justiça de Cristo está sobre você. Por isso você pode ir ao Pai. Você não vai ao Pai em teu nome. Eu não chego diante do Pai e digo, Pai, aqui está Marcos Cefas, o cara. Não, eu chego diante do Pai e digo, Pai, eu venho aqui em um nome daquele que mandou eu vir no nome dele. Aleluia. Eu me apresento não em meu nome. Você está entendendo? Então, a enfermidade não teve legalidade. Um só dia, um só minuto na vida de Cristo, ele nunca esteve enfermo. E ele não saiu para ministrar porque encontrava-se febril. E ele não saiu para ministrar porque se encontrava enxaquecado. E ele não saiu para ministrar porque a fadiga o tomou conta. Não, nos momentos em que ele esteve mais cansado, ele foi à presença do Pai, renovou a unção. E os que esperam em Yahweh renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Os jovens se cansam e se fatigam. Mas aqueles que esperam em Yahweh renovarão as suas forças. Aleluia. É o sobrenatural. É aquilo que um ímpio, um incrédulo não pode desfrutar. Ele tem para a sua vida. Você precisa crer. É claro que não é brincadeira, não é uma varinha de condão. É para quem anda em comunhão com Ele, com zelo, e conhece a sua graça, confia na sua graça. Não está se apegando ao que é, o que faz ou deixa de fazer, mas está confiando na sua graça. Então aqui em Hebreus 8, eu deixei de propósito esse versículo 12. E se você está com a sua Bíblia aberta ainda, não fecha antes do tempo, leia comigo o versículo 12, diz assim, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele fala de um novo nível de perdão. Ele está comparando a antiga aliança com a nova. E na nova aliança ele está dizendo, olha, dos teus pecados jamais eu me lembrarei. Aleluia. Por quê? Porque quando ele olha para a tua vida, ele vê a justiça de Cristo sobre você. Porque você tem crido na suficiência que está em Cristo. E aí, você desfruta de provisão. Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Se você está com a Bíblia aberta aí em Hebreus, volte em algumas poucas páginas. E você vai encontrar a carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, a carta aos Gálatas. No capítulo 5, versículo 1, diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo e testifico que se deixar de circuncidar de Cristo, de nada vos aproveitará. De novo eu testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Isso aqui é muito forte, gente. Havia na igreja da Galácia alguns judaizantes, aqueles que estavam pregando a religiosidade daquela época, e diziam, olha, você tem que guardar o sábado, você tem que circuncidar-se, mesmo você que já aceitou a Cristo. E algumas pessoas estavam agora confiando naquilo que fazia ou deixava de fazer. E o apóstolo Paulo escreve, olha, se o homem ele está tentando se basear na sua performance, se ele pensa que vai poder se apresentar diante do Altíssimo pela sua justiça própria, quando alguém pensa, eu estou pedindo por isso e não sei, não estou recebendo porque eu não mereço, na verdade, se você for receber o que você merece, você vai receber somente juízo. Mas se você estiver confiando e a tua fé estiver voltada, centrada em Cristo, não é os teus méritos, é os méritos de Cristo, você vai ao Pai em nome de Cristo e você não se desliga da graça. Graça é outra palavra para favor. Você não se desliga do favor do Pai. Da graça vos desligastes, vós que procurai-vos justificar-vos nas obras da lei. Aquela pessoa que procura ser justa pelo que faz ou pelo que deixa de fazer. Não, aquilo que nós fazemos por amor a Cristo, o fazemos. E aquilo que deixamos de fazer por amor a Cristo, o deixamos de fazer. O apóstolo Paulo chega a dizer nessa graça que é em Cristo, que é tão grande, ele diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Você é livre, nada nesse mundo mais pode te dominar. Mas você não faz ou deixa de fazer porque você é escravo, porque você é obrigado, senão você perde a salvação ou recebe a salvação. Você faz e deixa de fazer porque você é livre por amor a Cristo. Porque Cristo já pagou todos os teus pecados. E você não está desligado do favor do Pai da graça. Você não decaiu de Cristo. Você está na estatura. Você está no trono com Cristo. Aleluia. Nas regiões celestiais. E aí, Marcos, como é que você faz quando está enfermo? Eu creio na cura de Cristo. Eu digo, eu já fui curado em Cristo. Essa enfermidade está repreendida na minha vida. Eu repreendo a enfermidade. Está repreendida na minha história. Toda e qualquer maldição, Cristo pagou toda a maldição na cruz. Ele levou sobre o madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado, cravado no madeiro. Ele se fez maldição. E a palavra diz para que nele nós fôssemos feitos justiça do Altíssimo. Aleluia. Você, igreja, é justiça do Altíssimo em Cristo. Aleluia. Diga amém. Aleluia. Oh, glória. Você é justiça. Então você desfruta de favor. E a cura vem. Às vezes o grande problema é nós, como igreja, vivermos a nossa identidade em Cristo. É justamente essa mudança de mente,
esse alinhamento para que você saiba que Cristo é suficiente para você. Que ainda, se você precisasse estar enfermo, que você não precisa, porque Cristo levou a tua enfermidade. Mas Cristo te bastaria. Para mim, o viver é Cristo. Se necessário fosse você entregar sua vida por amor a Cristo, você entregaria a sua vida por amor a Cristo, assim como todos os apóstolos fizeram. Todos eles foram martirizados. Todos eles estavam dispostos a entregar sua vida a Cristo. E a palavra nos chama a chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Amém? Agora, em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Apocalipse 3, versículo 19, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Apocalipse 3, 19, Apocalipse 3, 19, melhor vocês ouvirem repetindo isso do que ouvirem um batuque que estava tendo aí do lado. Apocalipse 3, 19, Apocalipse 3, 19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo, ser pois zeloso e arrepende-te. E aqui tem duas palavras tremendas. Primeiro, disciplino, e segundo, arrepende-te. Essas duas palavras, quando as pessoas olham para a Escritura e as leem, elas fazem uma leitura não como uma folha em branco, elas fazem uma leitura carregada de uma religiosidade. A palavra disciplina, principalmente na cultura e cosmovisão nordestina, disciplina é lapada. O pai está disciplinando o filho ali. Vê lá se é com vara de goiabeira, se é com cinto de couro ou sandálias havaianas. Uma roda assim de gente na fazenda, deixa eu contar um caos. Cada um estava dizendo um versículo. Era um culto de evangelismo. E um dos coronel ali, estava sendo evangelizado ali naquela roda, na hora de dizer um versículo, eu acho que não lembrava de versículo nenhum, ele disse: se teu filho errar, couro nele. Se errar de novo, couro 2 vezes nele. E se errar a 3ª vez, couro 3 vezes nele. Meu irmão, isso não existe na Escritura. Se não está escrito, era para estar. Esse é o entendimento das pessoas quando lê essa palavra disciplina. E arrepende-te. Arrepende-te é aquela história do caroço de milho. É aquela história da autocondenação espiritual. Eu não mereço, eu sou um miserável pecador. Eu sou indigno. Você, tudo isso já foi. Mas quando você foi comprado com o sangue de Cristo, você foi lavado e remito. Agora a dignidade de Cristo te foi atribuída. Você é verdadeiro filho. Você foi comprado para ser filha de verdade. Você foi comprado para ser filho de verdade. E não preciso mais comparecer diante do Pai me autoflagelando com palavras. Eu sou miserável, eu sou um desgraçado pecador. Eu não presto para nada. Como se isso fosse trazer a graça, o favor do Pai. Não. Há uma só coisa que traz a graça, o favor do Pai. Você crê na suficiência do Rei da Glória, da obra consumada na cruz do Calvário. Você crê em Cristo. Você não crê na sua lágrima, na sua capacidade de se autocondenar, na sua capacidade de desavessar a tua vida. Na verdade, você é aquilo que a palavra diz que você é. Um dia eu fui um miserável pecador. Um dia eu fui totalmente inimigo do meu Pai. Quando nós éramos inimigos, Ele morreu ao seu tempo por nós. Nós fomos comprados. Nós éramos inimigos. Mas agora, Ele diz assim: eu já nem vos chamo servos, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu amo, mas eu vos chamo de amigos. E aqui Ele está falando também dessa profunda amizade. Há amigos muito mais chegados do que o irmão. Não é simplesmente laços consanguíneos, mas laços de profunda intimidade. Eu vos chamo amigos. E vós sois meus amigos, se viverdes o que eu vos mando. Mas não é por peso, por fardo, por obrigação. Ele mandou, eu tenho que fazer. Por amor, Ele me salvou. Ele tem essa direção para a minha vida. Como eu tenho prazer em viver aquilo que Ele quer que eu viva. Como eu tenho prazer em pensar aquilo que Ele quer que eu pense acerca de mim mesmo. Como eu tenho prazer de me colocar, me posicionar no lugar onde Ele quer que eu me posicione. Então, para um pastor de verdade, você não precisa estar dizendo: vamos levantar um clamor para que Deus tenha misericórdia. A palavra disciplina na Escritura significa trazer a mente à saúde. O que é que significa disciplina? Diga para o teu irmão: trazer a mente à saúde. Diga: trazer a mente à saúde. Tua mente, os teus pensamentos, vindo para o lugar da verdade, para o lugar do equilíbrio, para o lugar da saúde, pela palavra. Eu sou aquilo que a palavra do Pai diz que eu sou. E a palavra arrependimento? O que é arrependimento, então? Se não é penitência, se não é joelho no caroço de milho, se não é pagamento de promessa, subir a escadaria do Cristo, de joelhos. O que é arrependimento? Arrependimento vem de uma palavra do Novo Testamento, do grego koiné, que é metanoia. E metanoia é mudança de mente. Disciplina, trazer a mente à saúde. Arrependimento, metanoia, mudança de mente. Então diga para a pessoa: você sabe o que é arrependimento de verdade? Não é quando você chora porque errou.
mas quando você está decidido a mudar. Diga, quando você está decidido a mudar. E ninguém pode decidir isso por você. Você pode receber os maiores e melhores conselhos da pessoa que mais ama você. Você pode até concordar com o conselho, puxa, que conselho bom. Mas enquanto você não dizer assim, eu vou fazer isso, não houve arrependimento ainda. Arrependimento é mudança. O nosso Pai não se impressiona com coreografia, com lágrima de crocodilo. Tem gente que é religiosa, se ajoelha, começa a chorar. É claro que quando você realmente está crendo na verdade, a emoção ela vem a reboque. Você chora sim, você derrama as suas lágrimas sim, mas é preciso você examinar o teu coração, a tua mente, se ela está na verdade. Para que você não esteja se emocionando, chorando com tolices. Com coisas sem fundamento na verdade, coisas que não vão permanecer, não vão subsistir. Mas quando você está firmado na verdade, a emoção vem a reboque. Entretanto, algumas pessoas creem somente nas emoções e ficam à mercê das emoções e não buscam a verdade. E aí até fazem coreografia. Sabe o que é isso? O que isso a Escritura chama? Cristo chamou isso de hipocrisia. É usar máscara. A pessoa chega até a se emocionar, mas não houve uma decisão por mudança. A pessoa às vezes até pensa que pode enganar o Eterno, o Altíssimo. E ajoelhado ali chora, se autoflagela. Eu sou maldito pecador, eu não presto para nada, eu já errei de novo. E chora de novo, e chora, e chora. E sai e volta para o mesmo erro. Por quê? Primeiro, não confiou na suficiência de Cristo. E segundo, não houve mudança de mente, uma decisão firme. A obra de Cristo, o favor de Cristo, eu estou determinado a mudar. Eu posso até cair de novo, mas eu vou me levantar pela graça dele. Se eu cair 1 milhão de vezes, eu vou me levantar 1 milhão de vezes. E eu não vou programar 1 milhão de quedas. Mas eu estou determinado, decidido a mudar. Metanoia. Então o Pai está dizendo, eu disciplino. Quando a tua mente está fora da verdade. Você lembra aquele passo a passo? 7 passos que a Escritura nos ensinam? Se eu quiser mudar minha mente, o que é que eu tenho que mudar? Mudar a mente é mudar os pensamentos, concordam? Eu tenho que mudar as palavras que dominam meus pensamentos. A matéria-prima dos pensamentos são as palavras. Então, se você só assiste noticiário da Covid, se você só está vendo a geopolítica do mundo, e o mundo está indo de mal a pior, misericórdia. Daqui a pouco você está uma pessoa desesperançada, ansiosa, inquieta, alarmada. E a Covid em Limoeiro está crescendo assustadoramente. As pessoas têm prazer em divulgar notícia ruim, né? E aí você ouve piadas indecentes, imorais, por aí vai. E o que é que você vai pensar? Onde é que vai estar o teu coração? Você fica assistindo filmes de terror o tempo todo. Você vai dormir assistindo filmes de terror. Aí você quer ter visão e sonhos bons. Você vai sonhar com o cão, me perdoe. E se você estiver firme em Cristo, você vai até enfrentar o cão. Mas eu quero dizer a você que você vai sonhar com essas coisas. São coisas angustiosas. É chamado o quê? Filme de suspense. Sabe quem fica em suspense? Você, rapaz. Suspense. Sabe quem fica em suspense? É quem está assistindo. Vai morrer agora. Parece até que é você que é o mocinho da história que está para morrer ali a qualquer momento, de foice. Filmes desse tipo. Então, o que você está enchendo a tua mente? A palavra diz, tudo que é verdadeiro, de boa fama, justo. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso o que ocupe o teu pensamento. Então você tem que ocupar o teu pensamento com a palavra, você tem que confessar a palavra, você é o profeta da sua vida. Você pode assistir noticiário? Pode, mas não permita que aquilo ali seja a maior parte, que aquilo ali esteja dominando. Só um pouquinho assim, já está forçando muito, já está me fazendo mal, desliga isso aí. E muito menos na hora da refeição. A hora da refeição é sagrada, você está sentado à mesa junto do teu pai, ele quem bota a comida na tua mesa. Agradeça a ele, fale com ele, pelo menos nessa hora santa. Desliga aquela porcaria, se nessa hora é uma porcaria. É um valor se você sabe usar com sabedoria. Estão comigo? Então você quer mudar a sua mente? Comece a mudar as palavras. Teus pensamentos vão mudar. E os pensamentos é a matéria-prima do que, gente? Das emoções. Então daqui a pouco você está ansioso, você está inseguro, você está angustiado, teu coração está apertado. Daqui a pouco você está uma pessoa que fica inquieta. Uma pessoa insegura. Emoções. Uma pessoa que não para quieta em canto nenhum. Né? Parece que tem formiga mordendo, comichão, como a Escritura fala, né? A pessoa não aguenta parar para meditar na palavra, para estudar a palavra, fica logo inquieta, a mente corre para um canto. Outros são os pensamentos que estão direcionando as emoções. Se eu quero mudar as emoções, eu tenho que ir lá para outra ponta, mudar as palavras, vou mudar os pensamentos. Mudando os pensamentos, eu mudo as emoções. E as emoções são a matéria-prima do quê? Querendo você ou não, das tuas decisões. Você tem decidido o que tem decidido por causa das tuas emoções. Porque a gente aprende a se emocionar com as coisas do reino quando a gente está firmado na verdade. E a gente tem fome e sede dessa palavra. Então, por aí vai, gente. Agora, veja só. Volte lá para Efésios para a gente concluir essa ministração. Não é concluir a palavra é viva. A palavra é eficaz, é construir
e concluir esse momento de ministração, esse momento. O Espírito Santo vai continuar falando ao teu coração, ministrando ao teu coração. Mas veja só, o versículo 22 e 23. Pois todas as coisas debaixo dos pés... Está falando de Cristo, ok? Todas as coisas estão postas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aqui, quem está fazendo isso é o Pai, o Altíssimo. O Pai pôs todas as coisas debaixo dos pés do rei. Mas para que o rei fosse o cabeça sobre todas as coisas, o Pai pegou o rei e o deu à igreja. Esse ato está craseado na sua Bíblia. O Pai o deu, é um pronome, né? O deu-no à igreja, para a igreja. O acraseado é a junção de uma preposição e um artigo. Cristo foi dado para a igreja. Quando você junta a preposição para com o artigo a, dá o acrase, a igreja. E o deu à igreja. Cristo foi dado para a igreja. Qual foi o propósito de Cristo ter sido dado à igreja? Para que Cristo fosse o cabeça sobre todas as coisas. Será que a igreja tem valor? Será que a igreja tem valor? A igreja não é ministério, não é placa denominacional, não é um gueto, um clubinho religioso, não é uma associação religiosa sem fins lucrativos, né, filantrópica. Não, a igreja é o corpo vivo do qual Cristo é a cabeça. A igreja está aqui. E a igreja está em muitas outras localidades. Mas não é um rol das denominações. Porque tem pessoas num rol que não são igreja. A igreja vive igreja. É impossível ser parte do corpo e não viver como parte desse corpo. Para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Agora o que é a igreja? Versículo 23. Leiam comigo em voz alta. Quem puder, tiver a mesma edição que a minha, por favor, leia, solte a voz. Quem não tiver a mesma edição, leia numa altura confortável, que você consiga ouvir sua própria voz. Vamos juntos, versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele, o rei, é suficiente. Ele a tudo enche. Mas a igreja é a plenitude dele, a plenitude daquele que a tudo enche. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche. A igreja é a plenitude daquele. Você é igreja? Você consegue entender mais o seu valor, a sua importância e a sua autoridade em Cristo? Você faz parte da plenitude dele. E ele a tudo enche. E que para que ele fosse o cabeça sobre tudo, o Pai pegou ele e o deu à igreja. Que coisa tremenda, gente. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, tua igreja foi investida de autoridade. Por que foi que teu filho disse, pouco antes de subir aos céus, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra? Ide agora. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo.